Irmãos, hoje o tema que nós vamos tratar será: coloque sua casa em ordem através da oração. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Vamos ficar de pé, por favor. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana que se passou e por essa nova que se inicia. Muito obrigado que o Senhor nos guardou e por isso estamos aqui agora, Pai. Senhor, também muito obrigado por aquelas pessoas que fizeram aniversário esse mês e pelas que ainda vão fazer. Esteja abençoando cada uma delas e guiando a vida delas, Senhor, nos teus caminhos. Também queremos pedir, Senhor, mais uma vez pelo seu Roberto, irmão da dona Vânia, pela doença dele, o início do AVC. Que o Senhor esteja com ele, Pai, dando cura na vida física dele, mas também na vida espiritual. Que o Senhor esteja mostrando que Tu és o Senhor, o Deus único e vivo, Pai, que quer salvar não só a vida dele aqui, mas quer dar salvação eterna para ele. Também todos aqueles aqui que precisam de cuidados médicos, Pai, ou que esteja com algum problema de saúde, esteja com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje o nosso texto está em Isaías, capítulo 38, versículos 1 a 8. Queria convidá-los a abrir as Bíblias em Isaías, capítulo 38, versículos 1 a 8. Isaías 38, versículos 1 a 8. Eu vou ler. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Irmãos, essa mesma história também é contada em 2 Reis, capítulo 20. Ezequias ele foi rei de Judá, que era o reino do sul, depois da divisão de Israel. E ele reinou entre 715 até 686 a.C. O Império Assírio tinha acabado de conquistar o reino do norte de Israel em 722 a.C. E então Ezequias, que começou a reinar com 25 anos de idade, sofria direto com as constantes investidas do Império Assírio, tentando conquistar agora o reino de Judá, já que já tinha sido conquistado o reino do norte. Então, quando Ezequias tinha mais ou menos 37 anos de vida, ele sofreu essa doença terrível. E aí o profeta Isaías avisa que ele ia morrer. Puxa vida, essa sem dúvida não é uma notícia fácil. Já pensou? Alguém chega para você: olha, bichão, dessa você não passa. Se arruma aí que agora vai empacotar. Quer dizer, não é fácil para a gente ouvir isso, mesmo que a gente saiba que o dia de todos nós vai chegar. Mesmo assim, essa não é uma notícia simples. Ezequias ele tinha que lidar com problemas de sucessão, né? Quem ia ser o próximo no trono. Também com disputas internas políticas, como a gente tem no Brasil, como isso existe em qualquer governo. E também ele estava tendo que lutar contra a idolatria em Israel, porque o pai dele e os reis anteriores foram muito idólatras. Então ele estava acabando com esses costumes idólatras de Israel, derrubando os postes, as imagens, para o povo voltar a seguir a Deus. Então ele tinha muito problema. E o mais grave nesse momento, né, apesar da doença, é claro, era as constantes tentativas de invasão do Império Assírio. Sem dúvida, muita coisa fora de ordem tinha no reino dele. E aí ele estava passando com muitos problemas, e com a notícia da morte iminente, isso sem dúvida foi o choque ali para terminar de derrubar. Mas diante da pior situação terrível, Ezequias ele teve a melhor atitude possível, que foi
se voltar para Deus. No versículo 2 nós vemos que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso foi de imediato. Ele não questionou o mensageiro das más notícias, ou ele não fingiu que o problema não ia acontecer, ou ele não tentou ignorar o problema, mas ele se voltou para Deus imediatamente. Ele orou e Deus o atendeu, como nós vemos no versículo 5. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Mas quando a gente lê também o 2 Reis 18 e 19, também Isaías capítulo 37, nós vemos que aquela não foi a primeira oração de Ezequias. Ezequias, ele já era um rei que tinha um constante relacionamento com Deus. Inclusive a Bíblia fala em 2 Reis 18, 5, que nenhum rei confiou em Deus como Ezequias confiou. Então ele sempre entregava a Deus os problemas dele. Por isso que o Império Assírio ainda não tinha conseguido êxito em cima do Reino do Sul, em cima do Reino de Judá. Mas e nós? Será que nós temos que esperar que alguém venha falar para a gente, olha, você vai morrer, para que nós possamos tomar alguma atitude em nossas vidas, para que nós possamos procurar a Deus? Nós vamos esperar alguém vir avisar isso para a gente, que a gente vai morrer? Mas então, meus irmãos, eu tenho uma notícia para vocês. Essa ala esquerda aqui, ó, todo mundo vai morrer. Essa ala direita aqui, tem menos gente, mas vão morrer também. O fundão ali, ó, mocado, todo mundo vai morrer. Então, está avisado, né? Se era isso que faltava para a gente, está avisado, todo mundo sabe, nós vamos morrer. Mas mesmo assim, todo mundo sabe disso e a gente finge que isso nunca vai acontecer, não é verdade? A gente sempre acha que esse dia vai demorar para chegar e fica enrolando. E é por isso que a Bíblia nos exorta desse perigo, nos avisa e nos convida a estudarmos a palavra de Deus, a chegarmos a Deus, a termos um relacionamento com Deus. A cada dia nós somos surpreendidos com novos desafios e novos problemas em nossa vida. E em meio a tudo isso, como será que está a nossa vida? Será que nossa vida está tudo em ordem? Será que está tudo em ordem nas nossas famílias? Como está o relacionamento da sua família, o seu com a sua família? Como está o seu dia a dia? Como estão as coisas nos seus estudos? Como estão as coisas no seu trabalho? Como está a administração do seu tempo? Como vai a sua vida espiritual? Será que você tem uma vida espiritual? Ou você não passa de uma casca que está esperando, uma casca oca esperando o seu dia chegar para você desaparecer na terra? E utilizando a fórmula da oração da vida do rei Ezequias, eu queria convidá-lo a colocar ordem na sua casa. E o primeiro ponto é: coloque ordem na sua vida familiar através da oração. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, que a família perdeu referência. Tudo ficou ao contrário. As pessoas não gostam de ficar em casa. Os casamentos têm sido desvirtuados. Os filhos não respeitam mais os pais, e nem as pessoas mais velhas, e nem os vizinhos, e nem ninguém, só dão trabalho. E os pais também não cuidam e não educam os filhos como deveriam. E a preocupação com a saúde e a unidade da família não faz parte do pensamento e da preocupação de nenhum dos membros da família. As famílias estão se acabando, gente. E o principal motivo é a perda de valores na sociedade, a perda de valores em nossas vidas. Ora, ao invés de nós gastarmos nosso tempo estudando, lendo ou conversando quando chegamos em casa à noite, muitas vezes sentamos em frente de novelas que, de forma geral, é uma das principais ferramentas do inimigo para acabar com nossas vidas, para acabar com a vida da família. É uma janela aberta para entrar tudo que há de pior em nossa casa. Só ensina valores distorcidos, que a felicidade está ligada no materialismo, está ligada em prazeres imediatos, em paixões malucas, em vida fácil, sem preocupação. E com isso surge o individualismo desenfreado dentro da família. Eu não quero saber da vida do meu irmão, nem da minha irmã, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu filho. Tudo o que importa sou eu. Os pais e mães viram as costas para os seus filhos em busca da sua satisfação pessoal. Os filhos também, sem educação nenhuma, fazem o que querem. Crianças de 12 anos namorando jovens de 20 anos, aí surgem gravidez não planejada, surge o problema das drogas e diversos outros problemas. Tudo porque nós demos as costas para os valores de Deus em nossa vida e, consequentemente, em nossa família. E cuidado, às vezes a gente pensa, poxa, mas comigo não é assim, ou comigo não vai ser assim. Mas cuidado, gente. Se Deus não está em primeiro lugar em sua vida,
Se Deus não está em primeiro lugar na vida da sua família, então a sua família está em perigo. Porque as coisas, elas não saem do rumo, um barco não afunda de uma vez, sabe? É um passo errado a cada dia na direção errada. E quando a gente vê, nós estamos centenas de quilômetros fora do caminho certo. E aí os problemas acontecem de vez. Mas então, o que fazer diante dos problemas que enfrentamos dentro de casa? Afinal, mesmo estando mesmo estando tudo bem, às vezes acontecem situações estressantes que eu, no momento de estresse, acabo tomando uma atitude errada, sendo grosso com alguém, fazendo algo que não deveria. E o que nós devemos fazer? Devemos fazer como Davi fez. Certa vez a família de Davi foi atacada, ele foi para a guerra e um pessoal invadiu a cidade onde estava a família dele e levou a família dele e dos soldados dele. Isso está em 1 Samuel, capítulo 30, versículos 6 a 8. Vamos abrir quem tiver Bíblia. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 6 a 8. Eu vou ler. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: tragam-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ora, Davi, quando ele viu que a sua família tinha sido levada prisioneira, ele imediatamente orou a Deus. Então, ore a Deus você também pela sua família. Chegue a Deus, mostre as suas preocupações a Ele. E depois, não fique de braços cruzados, mas haja. Davi, ele orou e foi à luta. Faça isso você também pela sua família. Ore e vá à luta. Procure reparar os laços rompidos, reparar os danos causados. Deus vai te ajudar se você orar sinceramente e entregar de verdade os problemas a Ele. E para que então Ele te guie nas escolhas e atitudes que Ele quer, que é o melhor para você. Uma família saudável e unida é o melhor apoio e defesa que você pode ter nesse mundo tão estressante, tão problemático. É um refrigério para você e um grande presente de Deus na sua vida, se você souber cultivar a sua família e souber fazer parte dela, protegendo ela, de acordo com a vontade de Deus. Então não dê as costas para a criação dos seus filhos, não os abandone à mercê da televisão e da internet, não vire as costas para os seus irmãos, não vire as costas para os seus pais, mas abrace a sua família, tente curar a sua família, lute por a sua família. É uma instituição que vale a pena, e no fim quem ganha é você. E o próximo ponto que eu gostaria de tratar com vocês é: coloque ordem na sua vida secular através da oração. Ora, nosso trabalho, nosso estudo, nosso dia a dia, essa sem dúvida é uma preocupação que está na nossa cabeça aí diariamente, o tempo todo. É o contrário do problema da família, que às vezes está fora demais da nossa cabeça. Esse é um problema contrário. Esse está dentro demais da nossa cabeça, e aí de forma errada. E quando nós nos preocupamos de forma errada, logicamente a gente acaba tomando decisões erradas, tomando atitudes erradas. E quanto a isso, a Bíblia ela nos dá algumas dicas importantes. Vamos ver o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Eu vou ler. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, é difícil às vezes para a gente, mas essa não pode ser a primeira preocupação de nossas vidas. Mas sim a vida espiritual. Também está escrito: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É certo a gente se preocupar e tentar planejar um pouco, mas preocupação demais da forma errada não vai levar em lugar nenhum. E se a gente não tiver uma vida espiritual certinha com Deus, nós não vamos ter fé nem confiança para deixar que Ele resolva os problemas para a gente.
E se nós não temos fé nem confiança, como nós vamos receber a sabedoria de Deus para tomar as atitudes certas? Deus ele vai nos ajudar no que precisarmos, se formos sinceros e entregarmos verdadeiramente nossa vida para Ele, nosso dia a dia, nosso trabalho, nossos estudos. Mas Ele vai nos ajudar no que nós precisarmos e não no que nós quisermos. Como está escrito em Tiago capítulo 4, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Então Deus ele não quer alimentar o nosso materialismo ou o nosso orgulho, nunca foi o objetivo dele. Mas o objetivo dele é com as nossas necessidades. E Ele conhece ela melhor do que nós e muito antes de nós. Outro trecho importante é Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Gostaria que vocês abrissem. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Essa sem dúvida fala de um mal que, de acordo com as pesquisas, quase todo brasileiro sofre, né? Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Eu vou ler. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco mais os braços para descansar? Sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e sua necessidade lhe virá como um homem armado. É claro, irmãos, Deus ajuda no nosso trabalho e nos nossos estudos, mas para isso nós temos que trabalhar e temos que estudar. Ele nos dá sabedoria para as coisas do dia a dia, mas nós precisamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar e estudar sempre, sem parar. Essa é uma das consequências do nosso pecado. Em Gênesis 3,19, por causa do nosso pecado, está escrito que nós vamos comer o pão do suor das nossas testas até o dia de nós morrermos. Mas se você está fazendo a sua parte, então se acalme e permita que Deus trabalhe na sua vida. Permita que Deus faça a parte dele. Não coloque nas suas costas um fardo que você não vai conseguir carregar, uma preocupação que não vai resolver a sua vida. Entregue tudo isso a Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes você pode pensar, poxa vida, mas você não sabe o tamanho do meu problema. O meu problema é sério. Mas gente, por mais que você se preocupe, você não pode fazer nada. E eu sei como é, todo mundo aqui sabe, todo mundo já passou por problemas nessa área. E tem preocupações nessa área. Todos nós já vivemos isso. E olha, preocupação não adianta. O que resolve não é a sua preocupação, mas é deixar Deus cuidar de você. Isso vai resolver os seus problemas. Seja sincero diante dele, ele vai te ajudar. Ore a Deus e coloque suas preocupações perante ele. Peça sabedoria e força. E ele vai estar com você, vai te mostrar a saída dos seus problemas. Vai te dar sabedoria para livrar você das decisões erradas. Livrar você das decisões desonestas, que sempre vão acabar voltando contra você. E por último, e mais importante, eu queria convidar vocês a colocar ordem na sua vida espiritual através da oração. Meus irmãos, nós estamos doentes, a humanidade está doente. Todos os dias nascem pessoas que já estão condenadas à morte por causa dessa doença, e o nome dessa doença é pecado. Essa doença é gravíssima, ela não causa só a morte dessa carne, mas ela causa também a nossa morte espiritual. Por causa do nosso pecado, porém as pessoas não dão atenção, acham que que nunca vai acontecer ou que isso não existe. Preferem acreditar que nascerão de novo e de uma forma mais nobre, mais sábia, por causa das boas obras que elas estão fazendo agora. E isso é bom, que isso alimenta o nosso orgulho, né? Não, na próxima vida eu vou ser muito mais legal, porque eu estou fazendo tudo bonitinho aqui. Eu estou dando comida para os pobres e posto um post de 2 páginas no Facebook, para todo mundo ver o quanto eu adoro fazer caridade. Então na próxima vida eu nascerei melhor. Ou então eu fico depositando minhas preocupações e meus problemas no pé de imagens ou estátuas que não têm vida.
ao invés de eu correr atrás do Deus vivo, que é o único que pode me ajudar. Então, meus irmãos, é Deus que vai nos ajudar. Algum tempo atrás, eu lembro que eu ficava bravo quando alguém criticava Deus ou falava que Deus não existia. Então um amigo meu falou: Júnior, para de defender Jesus, cara. Jesus não precisa de defesa. Quem precisa de defesa são as pessoas que estão morrendo sem Jesus. Jesus não precisa de nenhum de nós lutarmos por Ele, mas nós temos que lutar para levar a mensagem dEle para as pessoas que estão morrendo, porque isso é um assunto sério. Jesus Cristo, Ele é real, muito mais real que a madeira desse púlpito, mais real que os tijolos desse prédio, e as pessoas não acreditam ou não dão atenção para isso. Está escrito em Romanos capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo é a cura da nossa morte espiritual. Ele pagou caro com sangue, ele se fez homem para poder sofrer, para poder cumprir as leis da Bíblia, e depois sofrer e pagar com sangue para nos livrar da nossa morte espiritual. É simples assim, mas às vezes é tão difícil de entender, ou tão difícil de acreditar. Às vezes você pode estar aí olhando aqui na frente, falando: isso é só um monte de frase feita, ou então, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando aí, meu. Mas então eu queria propor um desafio para você. Você sabia que o mundo tem 8,7 milhões de espécies de seres vivos? Você sabia que a quantidade de energia necessária para alimentar um supercomputador que tem a capacidade de processamento do nosso cérebro é de 1 gigawatt, que é a mesma energia necessária para alimentar Brasília? Você sabia que a língua de uma baleia azul, que é o maior animal da Terra, pode ser maior que um elefante, e o coração dela é quase o tamanho de um carro? Gente, eu queria desafiar vocês a orar pedindo entendimento. Todas essas coisas, todas essas informações maravilhosas sobre esse mundo nosso, e esse mundo nosso, quem criou foi Deus. Deus criou isso aqui. Deus é real, assim como todas essas informações que eu falei aqui. Então, eu quero que, se você acha que você não está entendendo, se está complicado, ore a Deus. Aí mesmo no seu lugar, em seu coração, diga: Senhor, se realmente o Senhor existe, se tudo isso é verdade, então me ajuda a entender. Abre minha mente, quebra meu coração. Ore a Deus e peça ajuda para Ele colocar ordem na sua vida espiritual, e para que depois Ele cuide da sua vida em todos os sentidos. Em João 10,10, Jesus fala que veio ao mundo para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e nos salvar da perdição eterna. E depois Ele quer cuidar de nós também em todos os sentidos. Em Romanos 3,23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E após resolver o que é mais importante, que é a nossa vida eterna, Deus também quer nos ajudar na nossa vida nesse mundo. Ele quer nos ajudar no seu problema no dia a dia, na sua vida secular, e Ele quer ajudar também na sua vida familiar, sendo esses problemas considerados graves ou não. Ele quer estar com você em todos os momentos. Mas para que Ele possa nos ajudar, nós temos que ter um relacionamento com Ele. Nós temos que pedir a Ele ajuda e depois saber ouvir o que Ele nos fala. E a chave para isso, meus amigos, é a oração. É através da oração que nós vamos alcançar esse relacionamento com Deus. Ele não quer nada além do seu bem. Então não perca a chance de contar a Ele sobre o seu dia a dia. Depositar diante dEle as preocupações e agradecer pelas coisas que você tem recebido. Entre outros motivos, meus irmãos, nós temos que colocar nossa casa em ordem, porque nós também vamos morrer. Mas o que quase todo mundo esquece é que esse um dia que nós vamos morrer não é necessariamente daqui a 100 anos. Algum tempo atrás, a minha família perdeu um grande amigo que estava bem de saúde, acampando com a gente, pescando com a gente e tudo mais, e de repente ele adoeceu e 2 semanas depois faleceu. Algum tempo atrás, eu perdi um colega de faculdade que era acostumado a praticar esportes, acostumado a fazer natação, correr. Foi atravessar um rio que ele estava acostumado a atravessar, mas de repente na volta algo deu errado e ele morreu. Então, nosso um dia pode ser daqui a 2 semanas, ou pode ser daqui a 2 minutos. Ninguém sabe.
Não vamos esperar para que venha algum aviso bater na nossa porta e falar: ó, amigão, sua hora chegou, se apronta. Não espere por isso, não vai vir, é muito difícil. Nosso dia ele pode vir sem aviso, não deixe para amanhã. Coloque a sua casa em ordem através da oração, coloque a sua vida em ordem através da oração. Então, deixe Deus, entregue todas as suas preocupações a Deus, então Ele vai te ajudar. Vai te ajudar a tomar as escolhas certas, a tomar as atitudes certas para a sua vida. Abaixe as suas cabeças agora, que eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua obra salvadora na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque graças a ela nós temos livre acesso a Ti. Senhor, nos ajuda a ter entendimento, Senhor, nos ajuda a ter sede de Ti, nos dê fé, nos dê sabedoria, para que nós possamos procurar a Ti, Senhor, derramar as nossas preocupações a Ti, para que o Senhor nos ajude, porque nós sabemos que a verdadeira sabedoria vem de Ti, Senhor, vem do temor de Ti. Então, por favor, nos ajude, Senhor Deus. Estejas com cada um aqui, o Senhor sabe quais são os problemas de cada um aqui. Estejas operando na vida deles, Pai. Esteja dando livramento, Senhor, esteja dando cura na vida de cada um aqui, ajudando que cada um tenha um relacionamento melhor contigo, e assim o Senhor possa operar em todas as áreas da vida de cada um aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém.